Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk e o tema de hoje é o nosso Setembro Amarelo. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é uma organização brasileira sem fins lucrativos, fundada em 1962, que tem como objetivo principal oferecer apoio e agir na prevenção do suicídio. É um serviço voluntário e gratuito. E para falar sobre esse importante tema, eu tenho a satisfação de receber hoje duas voluntárias que se dedicam bastante a este trabalho, que é a minha querida amiga Judite e Zita. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, bom dia a todos, bom dia, doutor. E que bom estarmos aqui para falar de valorização da vida, né? Bom dia a todos, também é uma satisfação estarmos aqui, podemos falar sobre esse tema que ainda é um tabu na sociedade. Infelizmente, né? Então, as pessoas às vezes não querem falar sobre esse assunto que é muito mais importante do que as pessoas imaginam, né? Então eu acho que é uma oportunidade da gente divulgar esse trabalho e divulgar a importância da prevenção, né, e da ação em casos de risco de alguma pessoa próxima ou conhecida, né? E a Judite também foi nossa professora na FURB, minha colega do Centro de Saúde, né, enfermeira. Então ela lida bastante com essa questão de saúde pública também, né? Eu vou começar fazendo uma pergunta. O que é o CVV e como é que ele surgiu? Então, o CVV, como o doutor já falou, ele surgiu como uma iniciativa de jovens. Eles tinham em torno de 17, 18 anos. Olha só. E queriam muito ajudar pessoas que pensavam em desistir da vida por conta de um sofrimento emocional, mental. E eles foram desafiados nesse sentido e começou na época uma campanha de valorização da vida e que se transformou, isso foi lá nos anos 60. E hoje nós estamos no Brasil todo. Hoje, como Centro de Valorização da Vida, estamos com aproximadamente 100 unidades físicas e mais de 3.500 voluntários atuando. É bastante gente. E só no ano passado nós atendemos a mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões. Atenderíamos muito mais se tivéssemos mais voluntários. Ainda somos poucos para dar conta da demanda. A demanda é muito maior do que essa, então. A necessidade das pessoas falarem, de ter alguém para fazer ouvir, confidências, né? Com segurança, tendo garantido o sigilo e o anonimato delas e uma privacidade, muitas pessoas não têm isso. Ou quando têm, elas não conseguem desabafar com essas pessoas por N razões. E que nós vamos conversar aqui nesse tempo que nós temos, e tu que estás nos acompanhando vais entender e te identificar com isso. O que te impede, sabe, de muitas vezes dividir as tuas dores, as tuas angústias, as tuas tristezas. Isso é importante externar para que a pessoa não fique consigo próprio remoendo e sofrendo, né? Que o sofrimento leva a um desgaste emocional, físico, e muitas vezes leva a pessoa a ter ideias que não são as melhores, né, para solucionar esse problema. E como é que funciona o CVV assim? Como é que a pessoa liga? Como é que funciona? Então, nós somos um serviço de apoio emocional, né? Então nós falamos que nós somos um pronto-socorro emocional, né? Quando nós temos algum problema físico, nós vamos aonde? No pronto-socorro do hospital, né? E para dores emocionais e problemas emocionais, então nós temos o CVV, o pronto-socorro, que funciona 24 horas por dia. É 24 horas? 24 horas por dia, 365 dias por ano. Olha só. Né? Então, a pessoa pode ligar no 188, tá? É um telefone que a ligação é gratuita. E vamos conversar, né, com essa pessoa. Nós trabalhamos com sigilo, a ligação não é gravada, então, né, ela pode ser atendida por qualquer voluntário do Brasil, né, através desse telefone 188,
e ainda por chat, né? Tem gente que gosta de conversar teclando, então entra lá no cvv.org.br e ela vai poder conversar. Que bom. E é legal lembrarmos por que a importância das 24 horas, né? Porque dor, angústia, tristeza, desespero e o sentimento de desamparo, que normalmente está muito presente nessas horas, né, de grandes desafios ou dificuldades, não marca hora, né? Então, por isso, o CVV cuida muito por essas 24 horas. E lembrando ainda que o telefone 188, ele não é do CVV, ele é um número emergencial, como nós temos polícia, bombeiros e outros, Sim. né? Ele é do Ministério da Saúde. E ele foi, através de uma parceria técnica, foi assinado um termo, então, cedendo para o CVV o atendimento dele, tá? Que bom. Mas, lembrando também de que então, a gratuidade e o telefone é do Ministério da Saúde, é a responsabilidade deles. Que precisa do apoio governamental para ações deste Mas não tamanho, né? temos. Dessa magnitude, né? Precisaria mais apoio ainda, né? Porque toda a questão de manutenção de equipamentos, a questão de TI, a plataforma e os equipamentos que precisamos para atender esse telefone é tudo responsabilidade nossa. E como é que vocês fazem para ter recursos para manter um serviço tão grande que atende milhões de pessoas? Então, cada unidade dessa, que eu falei antes que somos mais de 100 postos, temos uma mantenedora, uma pessoa jurídica por trás, que é responsável, então, por buscar recursos para manutenção. Doações, do como é que serviço. funciona? Exatamente, doações nossas, de voluntários, e também de outras pessoas físicas e jurídicas. O serviço público, assim, o poder público não temos nenhum. faz aporte Não. financeiro. Não. Nenhum. É tudo através de ações nossas. Então, nós promovemos... As doações voluntárias. Exatamente. Além dos eventos que nós realizamos, nós voluntários, para buscar recursos. É um trabalho maravilhoso. Um deles é uma pastelada anual que fizemos, um pedágio. Então, a sociedade responde muito e ajuda muito, sabe? Nesse sentido. É a solidariedade da sociedade, do ser humano. Tem isso, né? E a solidariedade é a melhor forma de externar o amor, né? Ser solidário com o próximo, com a pessoa que precisa, estender a mão. Exatamente. Né? Ajudar naquilo que for possível, né? Temos algumas empresas que nos ajudam também, e Troco Solidário, por exemplo. Que bom. E quais são os preceitos do CVV? Eles devem ter suas missões, seus preceitos, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, então. Então, ao longo desses 62 anos de caminhada do CVV... Já está na melhor idade o CVV. Já. Sim. Já. E, então, N preceitos surgiram, porque precisamos, em alguns momentos, fazer uso deles, né? E temos uma lista enorme. Mas uma das coisas essenciais, porque o CVV, quando ele nos é apresentado como uma proposta de vida, como um jeito de ser, sabe? Um jeito de viver. Então começa por nós. Ele nos pede mudança, sabe? Nos pede reformas íntimas, ajustes, principalmente no sentido de ver, respeitar, compreender e aprender a escutar a outra pessoa de um jeito diferente. Então, nossos preceitos estão baseados, e temos princípios, temos práticas, mas sempre voltado para a questão de melhor servir a outra acolhimento pessoa. Ao ser humano que está Acolhimento ao precisando num momento tão difícil da vida dele, né? Que leva ele a poder pensar em suicídio. É um ser humano que precisa de muito afeto, muito carinho, muita dedicação, né? E muita parcimônia para ouvir, né? Ouvir para que a pessoa possa desabafar, e a partir dali os voluntários possam, de alguma forma, ir diminuindo essa ansiedade, essa tristeza, né? Eu acho um trabalho fantástico de doação ao próximo que vocês fazem, que é louvável.
Nós usamos muito na nossa capacitação e também nas rodas de conversa e palestras. Vocês fazem capacitação, palestras, Sim. rodas de conversa, Sim. tudo é para a formação do voluntário. Também e também para as pessoas que têm Também? interesse. Tem Sim, interesse. nós temos eventos que são abertos, inclusive, para as pessoas que querem ir lá e trabalhar no seu autoconhecimento e no seu desenvolvimento pessoal. Seria, Então, seria algo que não seria daí no atendimento telefônico, mas Não. seria uma ação comunitária na sociedade para que as pessoas possam participar de rodas de conversas, de palestras, para que possam ir aprimorando o seu interior, né? Isso. Tendo Exatamente. um autoconhecimento melhor. Exatamente. Eu não tinha noção que vocês faziam esse trabalho, que é mais uma missão de vocês, além de ouvir, a missão de difundir, né, o autoconhecimento, né, para a comunidade. Muito Porque legal. o que nos conecta é exatamente as emoções e os sentimentos, né? A nossa conexão com a outra pessoa, e no que nós nos capacitamos e nos aperfeiçoamos continuamente é nesse sentido. É de melhor acolher e melhor servir a outra pessoa. É que, na verdade, a vida humana, né, Zita e Judite, nós somos eternos aprendizes, nós estamos aprendendo constantemente, né? Desde que a gente nasce até quando a gente vai para outro plano espiritual, nós estamos aprendendo. E nesse aprendizado é importante que a gente vá se aprimorando cada vez mais a nossa parte espiritual, né? E a parte espiritual, na minha visão, como na de vocês, passa também por essa visão holística da fraternidade entre as pessoas, né? Uma sociedade fraterna é uma sociedade mais feliz. Então eu acredito que talvez a principal ação que é uma pergunta que eu faria para vocês do CVV, eu acho que é essa, né? A principal função é essa, isso que vocês estão colocando. Inclusive, a missão do CVV, né, é contribuir para uma sociedade mais fraterna, compreensiva e solidária. Valorizando a vida, né? Valorizando a vida. Isso, Perfeito. Tem uma outra coisa que eu... Opa, desculpa, Judite. Aqui é um bate-papo, vamos conversando. E um dos valores do CVV, entre outros, é o aprimoramento e o autoaperfeiçoamento. Porque à medida que eu me conheço mais e me aceito mais e posso ser eu mesma, eu também vou aceitar melhor as outras pessoas, como elas são. Melhora a convivência, né? E vou aprimora acolher. a convivência, Isso. na verdade, né? Então, eu lembrei de um dos grandes sonhos de um desses jovens que começaram esse trabalho, é de que um dia a sociedade, ou as pessoas que convivem nessa sociedade, elas fossem tão fraternas e solidárias, umas cuidando das outras, cada um se preocupando e cuidando do outro, que o CVV não precisasse mais existir. Porque as pessoas não teriam mais essa necessidade, não precisariam buscar, né, 188 ou o CVV pelo nosso site. E que o ato de doar calor humano e acolher uma outra pessoa fosse tão natural quanto respirar, que é automático, que é natural e não precisa que eu pense sobre isso, que eu faça isso automaticamente. Esse é o grande sonho. E acho que os sonhos eles existem para ser perseguidos, né? Eu sempre digo, a gente deixa de viver quando para de sonhar. É verdade. E o sonho a gente só realiza quando a gente também procura e vai atrás dele, trabalha por ele, né? Não adianta só sonhar, eu sempre digo, ficar sentado em casa esperando que algo aconteça, né? Tu tem que levantar e caminhar, ir atrás do sonho para que ele seja realizado. E acho que o CVV, de alguma forma, esse sonho desse jovem que você acabou de colocar, Zita, tenho certeza que de alguma forma ele vai colocando tijolinho por tijolinho. Isso é uma construção. Que o tempo em que ela vai terminar a gente não sabe, mas está sendo construído no dia a dia esse sonho desses jovens fundadores que pensou desde naquela época, da década de 60, na valorização da vida, né? E foi assim a caminhada dele. Ele trabalhou a vida toda, até há 3 anos atrás, e morreu trabalhando. Olha que bonito. Então, né? assim, é um exemplo de ser humano, né? O ciclo dele aqui dessa forma. E deixou a sua deixou semente, o legado. deixou a semente plantada que está dando frutos. Exatamente.
Uma das coisas, doutor, que nós usamos muito como metáfora e para entendermos a importância do desabafo e a diferença que pode fazer quando tu escolhes conversar com alguém e desabafar, nós podíamos pensar num copo vazio embaixo de uma torneira pingando, gotinha por gotinha. Vai chegar um momento que esse copo vai se encher, vai transbordar, e onde ele estiver, nós vamos ter prejuízos, perdas, estresses, enfim, incômodos mil, né? Agora, traz esse copo para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Só num dia, o que nós vamos botando para dentro desse copinho da nossa vida, e que popularmente nós falamos que engolimos sapos. Quantos sapos nós engolimos e botamos para dentro do copinho da nossa vida só num dia? Como raivas, mágoas, tristezas, medos. O medo aprisiona. Medos. Quantos medos, né, doutor? Eu sempre digo assim uma frase que eu li em algum lugar, né? Quem vive sob o domínio do medo jamais será livre. Né? O medo também paralisa, né? É um sintoma paralisante do ser humano, né? Então, eu acho que tudo isso que tu estás colocando, Zita, é a construção do nosso interior, né? Que a gente tem que estar aperfeiçoando dia a dia, né? Exatamente. E daí cada um sabe dos seus medos, né? Medo de perder alguém, medo de adoecer, medo de não dar conta, medo de perder emprego, medos e medos e medos. E por aí vai. Nós vamos botando coisas para dentro. E se nós não tivermos alguém para compartilhar isso, para dividir isso, para derramar tirar isso, de dentro da gente, o nosso copo da vida vai se encher. E vai transbordar com muita frequência, né? E quando ele se encher, olha o risco que corremos, né? Vamos pensar juntos aqui o que vai acontecer comigo quando esse copo se encher. Será que é nessa hora que eu adoeço? Física, mentalmente, emocionalmente? Será que é nessa hora que eu posso me acidentar? Doméstico, trabalho, trânsito? Será que é nessa hora que eu posso ter um surto, uma crise de raiva, de fúria? E aí tomar atitudes incompatíveis com a convivência social, né? E será que é nessa hora que eu posso achar que a vida não vale mais a pena? Porque é um ato de desespero, né? Suicídio é um ato de desespero. Eu ia fazer uma pergunta. Né? Não encontra mais saída e acha que a saída... Não vê saída e acha que a única solução seria o suicídio para acabar com o seu sofrimento, na verdade. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o índice de suicídio no Brasil, no mundo, assim, para as pessoas terem uma ideia, né? Existe um índice, talvez, e também fora que os riscos que a gente não consegue medir, né? Quantas pessoas têm risco de suicídio. Sim. É uma coisa. E qual é o índice de suicídio? São duas coisas diferentes, né? Então, é incrível porque nós falamos muito pouco sobre isso, né? Então, nós tem tabu, muito... na verdade existe tabu. Exatamente. As pessoas não gostam de falar sobre isso. A impressão que eu tenho, né? Sim, não, é assim, ainda é assim. E um dos tabus é achar que se a gente conversar sobre suicídio, falar abertamente, as pessoas, a gente vai estimular as pessoas. Não, é o contrário. A primeira coisa para qualquer ação é a informação. Então, nós precisamos conversar sobre isso, né, abertamente. Para termos uma ideia, hoje ele é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Né? No mundo, morrem 700 mil pessoas por ano, por suicídio, né? E no Brasil, 15 mil pessoas por ano. No Brasil... É muito alto. É assustador, está aumentando, né? Depois da pandemia, isso aumentou bastante. E são 42 mortes por dia no Brasil. É muita gente, né? Então, a cada 38 minutos, uma pessoa morre por suicídio no Brasil. Por isso o Setembro Amarelo, então. O que é o Setembro Amarelo? Para as pessoas entenderem, né? Que nós estamos nesse mês do Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo?
Então, Setembro Amarelo, primeiro dizer assim, que CVV não faz estatísticas. Essas estatísticas que a Judite trouxe são da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Certo. Então, que fazem as pesquisas e nós usamos essas informações que servem, né, como alerta. E, claro, por conta disso, inspirados no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, em 2015, 2014 já começou, uma união de esforços do CVV junto com a organização, com algumas organizações da área médica, tá? Se uniram e somaram esforços, então, para começar no Brasil a campanha Setembro Amarelo. Isso tem uma lei que criou? Tem. Uma lei federal. Sim, hoje não é mais uma campanha, hoje é um movimento, porque a sociedade abraçou, então, né? A sociedade abraçou o Setembro Amarelo, como tem a prevenção do acidente de trânsito, prevenção do câncer, Outubro Rosa. Então, exatamente. A sociedade abraçou e assim, aceitou o Setembro Amarelo como um momento, né, um mês de acelerar essa importância, né? De focar na prevenção. Na prevenção do suicídio. E prevenção como que? O que a própria palavra nos diz, uma ação antes que algo possa acontecer. Então, trabalhar preventivamente é isso, não é impedir que alguém, porque daí a pessoa já está no sofrimento. Então, Setembro Amarelo veio para derrubar esses tabus, trazer informações e nos conscientizarmos de que a prevenção do suicídio não pode ficar, ou não vamos dar conta. CVV não vai dar conta, saúde pública não vai dar conta. Tem que ser uma consciência coletiva. É uma consciência coletiva de que todos nós podemos e devemos fazer de alguma forma diferença. Ajudar, né? Né? Cada um fazendo a sua parte, o somatório fica muito maior, né? Isso. E daí lembrar assim, ó, um minutinho que tu tirares do teu tempo para dedicar para uma outra pessoa, para quando perceberes que ela não está bem, porque elas geralmente nos dão sinais de que alguma coisa não está bem. E nós temos uma sabedoria interna grandiosa, né? Onde nós observamos e percebemos mudanças de comportamento, falas e tudo mais. E como a Judite colocou antes, não termos medo de nos aproximarmos da pessoa e comunicar isso para ela. Quando a gente está com algum problema de coração, a gente vai no cardiologista. Quando está com um problema de pulmão, no pneumologista. Quando está com um problema na tua saúde mental, você procura atendimento adequado, né? O psicólogo, o psiquiatra. Mas acho que a família é muito importante, né? Nesse sentido, né? O entendimento da sociedade de que a família também tem que estar alerta e em alguma situação que ela sinta essa tristeza de algum familiar, que rapidamente possa procurar um auxílio, né? Eu acho que é uma responsabilidade social de todos nós, né? O grande alerta do Setembro Amarelo é no sentido do quê? Vamos pensar assim, quando viajamos de avião, uma das primeiras orientações do comissário de bordo, da comissária, é o quê? Em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente. E daí? Tu coloca a máscara em quem primeiro? Na criança que está do teu lado ou em ti? Coloque primeiro a máscara em você. Para você estar bem, para ajudar os demais. Exatamente. Então, acho que isso é bem significativo. E assim é em tudo na nossa vida. Nós precisamos estar bem para podermos ajudar quem está próximo. Estamos quase chegando ao final. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Como é que as pessoas que querem ser voluntárias, elas podem proceder? Eu gostaria de ser voluntário do CVV. Eu gostaria que vocês explicassem a quem está nos assistindo sobre essa questão. Então, hoje em Blumenau nós fazemos dois cursos, porque para ser voluntário do CVV precisa fazer um curso, né? Ele dura aproximadamente 3 meses e nós temos uma parte teórica e uma parte prática daí que nós treinamos, né? Como nós vamos fazer esse atendimento.
nós fazemos em Blumenau 2 por ano. Um em fevereiro inicia e outro em agosto. No entanto, se nós precisamos muito de voluntários, né? Se você quer ser voluntário, em qualquer época do ano, né? Você pode entrar lá no cvv.org.br, né? Quero ser um voluntário, e o Nacional, CVV Nacional, vai, se você é de Blumenau ou da região, vai te direcionar para cá, ou também para outras regiões que tenham começado ou vão começar cursos para ser voluntários mais perto da sua data, tá? E o curso é o mesmo, então você pode fazer um curso online, né, virtual. Você pode fazer um curso pelo CVV de São Paulo, tá? E depois atuar em Blumenau, pelo posto de Blumenau. Perfeito. Então, né, é esse o caminho. Para dar maior acesso, a maior facilidade para quem queira ser um voluntário, possa fazer a sua formação, né, fazer o seu curso de formação. E agora estamos chegando no final. Eu vou pedir para a Judite e para a Zita, né, fazerem as suas considerações finais, principalmente focando o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção. Então, vou começar falando o seguinte, como que eu tinha finalizado antes, né? Lembra que tu não está sozinho ou sozinha na caminhada. Precisando conversar, liga 188 ou acessa o nosso site cvv.org.br e vais encontrar alguém para dividir, para compartilhar esses teus momentos de angústia, de aflição, de desafios. E outra, seja um curioso, te inscreve lá e vem participar, vem conhecer mais de perto. E nos siga também, o CVV ele está em quase todas as redes sociais. Então nos acompanhe, nos siga, tem sempre artigos e matérias bem interessantes. Procura por @CVVOficial. Temos um canal no YouTube com o programa Como Vai Você, e que sempre entrevistamos profissionais da área da saúde que podem contribuir em muito com o nosso desenvolvimento pessoal. Então, fica aí o convite, tá bom? Bom dia, muito obrigada, doutor, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu que agradeço, Zita. Judite? Então, não tem muito mais que acrescentar depois dessa finalização da Zita, mas eu só também queria dizer, então, que é isso, para me cuidar, né? Cada um cuidar de si, para estar atento, né? E despender esse 1 minutinho para o seu vizinho, seu colega de trabalho, sua família, seu filho, seu marido, sua esposa, né? Seu sobrinho ou seu vizinho de porta que você nunca fala, né? E são espaços que nós podemos estar atentos às pessoas, olhar para as pessoas, né? E se colocar à disposição para ouvir. Eu estou aqui, né? Não tem resposta certa. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando você precisar e quiser, eu estou aqui com você. Né? Bacana, Judite. Quero agradecer a Zita e a Judite pela participação, né? Em que a gente hoje reforçou a importância do Setembro Amarelo, dizer que nós precisamos, né, difundir e praticar a solidariedade para a construção de uma sociedade mais amorosa, mais afetiva, mais justa, né, mais feliz. Então, obrigado a vocês duas pela participação e parabéns a todos os voluntários do CVV pelo excelente e importante trabalho que fazem para a nossa sociedade como um todo. Vocês são pessoas importantes para todos nós. Então, gostaria de lembrar, né, exatamente que Setembro Amarelo e tudo isso que nós conversamos aqui deve ser de janeiro a dezembro. Setembro é para marcar, isso. Mas isso tem que ser todos os dias do ano inteiro. Obrigado. Nós que agradecemos. A você que nos acompanhou, agradeço por ter nos acompanhado em mais um Papo de Saúde na PAN. Até o próximo programa.